chegamos bravamente ao final de ano. Num ano atípico, num ano que testou, melhor dizendo, e testa ainda a nossa perseverança ante os desafios. Mas é um momento também que daqui mais alguns dias com o Natal, nós vamos ter uma confraternização. Talvez mais do que em anos anteriores, dessa vez muito virtual do que presencial. Mas é um momento em que nós vamos conversar sobre as coisas que nos deram alegria durante o ano e também dialogar sobre as coisas que tentaram de alguma forma nos apequenar. De partilhar não só a ceia que vai estar lá na mesa, mas também de partilhar as reflexões que nós temos ante as adversidades que nos cercam e às vezes as próprias angústias que nos cercam também, quando nós começamos a pensar se eu, você ou qualquer um que se sente tão pequeno diante de um desafio que muitas vezes parece ser maior do que é. E aí a grande pergunta, será eu importante nisso que está acontecendo? Será que eu posso fazer a diferença? Então, partindo dessa perspectiva, eu acabei escolhendo um filme que tem muita conexão com tudo isso que nós estamos conversando e iremos conversar. Mas antes, eu vou pedir que você curta o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho ativando as notificações e também não deixe de me seguir no meu perfil lá no Instagram, que é o @manassesfilho, e também no da Comic House, que é o @Comic House. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar a respeito do filme A Felicidade Não Se Compra, dirigido pelo grande Frank Capra e com a atuação inesquecível de um dos atores que eu gosto bastante, que é o James Stewart. Só que a história da Felicidade Não Se Compra, ela começa um pouco antes. Ela começa com um cara, um grande escritor, melhor dizendo, dando esse título que ele merece, que é o Philip von Dorenstern, que escreveu um conto, que é o maior desafio, ou melhor, o grande presente. E com esse grande presente ele tem sim um grande desafio, que é levar com que esse conto que ele escreveu venha ser publicado. Só que ao bater nas portas das editoras e ao conversar com os editores, ele vai recebendo vários nãos, são consecutivos nãos. Mas para a felicidade dele e pela persistência que ele tem, ele chega à conclusão que a única forma que tem para que esse conto, esse filho venha ganhar o mundo, é ele mesmo publicar. Então ele autopublica o conto. Daqui alguns anos depois, não muitos, acaba caindo nas mãos do Frank Capra, que acaba adaptando e se transformando no filme A Felicidade Não Se Compra. Por sinal, o título A Felicidade Não Se Compra é o título brasileiro, o título original, traduzindo, seria A Vida é Maravilhosa. E ela é maravilhosa, e talvez sim, talvez não, mas esse aí não é o ponto que nós vamos conversar. Na história do filme, o James Stewart interpreta o personagem George Bailey, que é um cara que ele sempre teve o grande sonho da vida dele, que é sair da cidade pequena que ele mora, para poder ganhar o mundo, com o grande sonho da vida dele, que é ser um arquiteto. Ele quer construir prédios, ele quer fazer nome, ele tem um sonho maior do que ele. Só que é como se algo, a cada vez que ele tentasse realizar esse sonho, desde a infância até a fase adulta, algo puxasse para a cidade. Ele não consegue sair da cidade, sempre acontece algum imprevisto. Só que em determinado momento, já aos seus 38 anos, acontece uma artimanha proporcionada por uma pessoa que mora na cidade, que o coloca dentro de uma situação inesperada. Ele é preso. E preso, logo em seguida, começa a fazer reflexões sobre a própria existência e se auto-amaldiçoa, inclusive com um grande questionamento. Eu nunca deveria ter nascido. Para quê? Para que continuar existindo? É talvez a grande pergunta que posso assistir. Para que eu continuar existindo e chegar a esse ponto que eu cheguei? Nesse momento acaba que aparecendo uma figura inusitada, que é a presença de um anjo, e esse anjo vai fazer uma jornada quase como se fosse a encarnação dos 3 fantasmas lá do conto do Charles Dickens, do presente, passado e futuro, mas nesse momento muito do passado, para mostrar passado e presente, para mostrar como seria a vida daquela cidade e das pessoas tendo a ausência do George Bailey. Como seria o local que nós habitamos sem a nossa presença? E ele vai vendo que a cidade seria totalmente diferente da forma como é. De pessoas que poderiam, na realidade que existiam, pessoas alegres, eram felizes, tinham prosperado, tinham encontrado um rumo em suas vidas, um sentido, um propósito, mas que com a ausência dele, as pessoas tinham se perdido, não tinham chegado, eram pessoas amargas, entristecidas, e que algumas delas, inclusive, tinham tido desfechos medonhos até, bizarros, em suas histórias. E a Felicidade Não Se Compra, ela lança pra gente a grande pergunta. Será que eu sou importante? Será que a minha presença é capaz de mudar os rumos
Eu acredito que sim, não só pela ideia do filme. Mas imagine só quantas vezes, de repente, a nossa presença pode ter conversado, uma conversa que foi estabelecida com alguém, pode ter mudado a forma daquela pessoa enxergar a própria vida, a própria existência. O filme, por sinal, já traz a grande pergunta, uma grande reflexão, já que estamos diante do Natal, muitos presentes são feitos, a felicidade não se compra. No momento em que a gente fala tanto a respeito de capitalismo, de combater o capitalismo selvagem que nos cerca, muitos de nós acabamos que sendo reféns do consumismo, do seu filho mais prodigioso do capitalismo, que é o consumismo. E nos entorpecemos pela ideia de que a felicidade pode estar dentro do que eu possa adquirir e vamos nos entorpecendo dentro dessa sensação que a cada vez, para que eu possa ter felicidade, eu tenho que adquirir algo, e quando aquela sensação começa a perecer em mim, novamente adquirir algo na ideia de que eu posso ter felicidade. Para mim, a felicidade vai se encontrar nas coisas mais invisíveis que podem existir, e algumas delas que podem ser tocadas. Imagine a felicidade que você pode ter diante de algo que eu acredito muito, que a felicidade é aquilo que se eterniza dentro de mim. A ideia de um beijo que você recebe de alguém, um beijo apaixonado, em que você gostaria que de repente jamais aquele beijo terminasse. De um abraço sincero que você recebe, da gratidão de alguém que de repente você, por ela, fez algo despretensiosamente, mas que naquele momento você recebe a gratidão e vê que de repente a ação que você fez modificou por completo a vida de alguém. Então, a felicidade, será que ela se compra ou ela está diante de coisas que podem ser tidas em nossas existências, mas jamais podem ser tocadas, ou melhor, adquiridas em prateleiras? E sim, a felicidade, será que ela é bela? A vida é bela, será? A vida talvez seja bela, mas vai depender muito de como a gente enxerga a própria vida. Será que diante dela sabemos que ela tem tanta desigualdade, tanta maldade, tantos erros, tantos problemas que assolam o nosso dia a dia, isso a faz ruim? Ou será que isso faz parte da nossa própria jornada, essa angústia, esse tormento diário da ideia de que a gente possa se reerguer, de se reinventar, de continuar persistindo, de continuar acreditando, não só por mim, mas também de uma forma de honrar aquelas pessoas que de repente se foram antes de mim e que de repente não puderam estar continuando a jornada, em que eu tenho essa oportunidade de poder de alguma forma honrar essas pessoas, continuar lutando e poder fazer jus a tantos que caíram antes de mim, que podiam estar ao meu lado e não estão. Então, talvez seja a grande forma da gente poder enxergar a vida, entendendo que, mesmo diante dos desatinos, diante de tantas dificuldades, a vida sim é bela, a vida sim ela tem felicidade, e a felicidade jamais pode ser comprada. Os heróis, por sinais, mesmo que sejam os ficcionais ou não, eles sempre nos trazem bons exemplos disso. Sempre quando me perguntam, inclusive, a respeito de um herói que eu gosto, eu sempre cito a história do maior herói que eu já conheci e que tive a oportunidade de ficar frente a frente com ele. Eu tinha em torno de 5 a 6, melhor dizendo, me perdoem, na verdade eu tinha 9 anos de idade, estava em cima da placa da minha casa, na casa onde eu morava quando criança, e lá eu gostava de ficar sempre no horário entre 3h30 e 5 da tarde para ver o sol começar a se pôr. Nisso um menino de rua, um menino pobre, vinha descendo a rua, chegou num terreno baldio, encontrou um pedaço de mamão, aquele mamão estava lá, já em estado, em algumas partes já de apodrecimento. Ele pega aquele mamão do chão, do lixo, melhor dizendo, o parte e começa a comer. Ele vira para trás, me vê olhando para ele, e ele vem se aproximando de mim e pergunta: "Você quer? Você quer?" Alguém que naquele momento podia, diante dos seus problemas, das suas limitações, da ausência de alimento, da fome que tinha, ele chegou ao ponto de pensar no outro, de partilhar. Então, naquele momento, por mais que esse cenário seja triste, que a gente possa fazer um recorte de vários problemas que circundam a nossa sociedade, mas é um momento em que um herói veio para mim e me mostrou que às vezes a gente tem que pensar mais no outro, ou mesmo pensar no outro, e pensarmos em nós mesmos. Então,
que possamos, em muitos momentos, sim, entendemos que a felicidade não se compra, a vida é maravilhosa e ela pode persistir. Por sinal, algo interessante sobre o filme A Felicidade Não Se Compra, ele foi um fracasso de bilheteria. Mas os anos posteriores, apesar de várias críticas, entre elas de uma crítica que eu gosto bastante, que é a Pauline Kael, que disse que era um subcinema querendo ser cinema. Mas ela, por sua vez, por mais que ela tivesse esse intuito de fazer essa crítica negativa, o filme se transformou num grande símbolo de incentivo e de inspiração para as pessoas que, mesmo diante das adversidades, podem persistir e ver que podem modificar não só suas próprias histórias, mas a minha, a sua e a de todos nós. Que possamos ter sempre essa capacidade de entendermos que a vida é maravilhosa e que nós possamos sim mudar as vidas das pessoas e que a nossa presença é importante de existir. Feliz Natal para todos, vida longa e próspera, e não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar o canal. Abraços!